Meu nome é Rafaela Pereira. Tenho 28 anos. E descobri que humilhação pública pode vir de onde você menos espera. Da sua própria família, no dia em que você deveria ser celebrada. Eu estava ali, no salão nobre do Palácio dos Bandeirantes, cercada por autoridades e jornalistas, quando minha tia Marlene levantou da cadeira e gritou para todos ouvirem que eu era apenas uma faxineira qualquer que não merecia estar naquele lugar. O silêncio que tomou conta do salão foi ensurdecedor. Mas o que ela não sabia, o que ninguém da minha família sabia, estava prestes a ser revelado da forma mais devastadora possível. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Tudo começou 3 semanas antes, quando recebi o convite oficial do governo do estado. Papel timbrado, envelope lacrado, meu nome completo impresso em letras douradas. Cerimônia de honra ao mérito estadual. 23 de novembro, 10 horas da manhã, Palácio dos Bandeirantes. Traje social obrigatório. Guardei o convite na gaveta da minha escrivaninha sem contar para ninguém. Nos últimos 6 anos, aprendi que silêncio às vezes é a melhor proteção. Minha família nunca demonstrou interesse real pelo meu trabalho. Para eles, eu era só a Rafaela que limpava escritórios, a sobrinha que não tinha feito faculdade, a prima que morava sozinha num apartamento alugado na zona leste de São Paulo. Minha mãe morreu quando eu tinha 19 anos. Câncer agressivo que levou apenas 8 meses entre diagnóstico e sepultamento. Meu pai nunca superou. Começou a beber, perdeu o emprego na metalúrgica e 2 anos depois sofreu um derrame que o deixou parcialmente paralisado. Eu tinha 21 anos e uma escolha pela frente: desistir ou lutar. Escolhi lutar. Mas a luta tinha um preço. Tranquei a matrícula do curso de pedagogia que havia começado, peguei o primeiro emprego que apareceu, faxina em prédios comerciais no centro, turno da noite. Das 22 horas às 6 da manhã, eu limpava salas, banheiros, corredores. Durante o dia, cuidava do meu pai. Trocava fraldas, preparava comida, dava remédios, levava nas consultas médicas. Minha tia Marlene, irmã mais nova da minha mãe, aparecia de vez em quando, sempre com comentários envenenados disfarçados de preocupação. Você está jogando sua vida fora, Rafaela. Devia arrumar um marido, alguém que cuidasse de você e do seu pai. Ou então, que pena que você não conseguiu terminar a faculdade. Sua mãe tinha tantas esperanças em você. O que ela não sabia, o que ninguém sabia, era o que eu fazia nas horas vagas entre cuidar do meu pai e dormir. Eu estudava, lia, pesquisava, escrevia. Comecei com artigos pequenos para blogs e sites. Textos sobre políticas públicas, sobre os direitos das pessoas com deficiência, sobre o sistema de saúde brasileiro. Usava pseudônimo. Não queria que ninguém soubesse. Não queria ouvir que eu estava perdendo tempo, que deveria focar em coisas práticas, que sonhos não pagavam contas. Mas aos poucos, meus textos começaram a ganhar atenção. Fui convidada para escrever em portais maiores. Depois, para palestrar em eventos online. Usei o dinheiro extra para pagar cuidadores para o meu pai algumas horas por semana, o que me deu mais tempo para escrever. 3 anos atrás, publiquei um artigo que viralizou. A invisibilidade dos cuidadores. Como o Brasil abandona quem cuida. O texto tinha 45 mil palavras, 3 meses de pesquisa, entrevistas com 50 famílias. Falava sobre pessoas como eu, que largavam tudo para cuidar de parentes doentes e ficavam invisíveis para a sociedade. O impacto foi imediato. Repercussão nacional, convites para entrevistas. E então, algo inesperado. O Ministério da Saúde me convidou para integrar um grupo de trabalho sobre políticas de cuidados de longa duração. Depois, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social me chamou para consultoria. Meu trabalho começou a influenciar políticas públicas reais. Continuei limpando escritórios por mais um ano. Não por precisar do dinheiro, mas porque tinha medo de que tudo desmoronasse. Medo de que aquele reconhecimento fosse temporário. Medo de decepcionar meu pai. Medo de provar que minha tia Marlene estava certa, que eu realmente não era capaz de nada maior. Meu pai faleceu há 2 anos.
derrame fulminante enquanto dormia. Foi horrível e foi libertador. E a culpa por sentir esse alívio quase me destruiu. No velório, Marlene me abraçou com força e sussurrou: "Agora você pode viver sua vida, Rafaela. Pode parar de limpar chão e arrumar um emprego de verdade." Eu não respondi. Apenas acenei e voltei para casa. Uma semana depois do enterro, recebi um telefonema. Era da Secretaria de Direitos Humanos do Estado. Queriam me contratar como assessora especial para políticas de cuidados. Salário digno, benefícios, reconhecimento oficial. Aceitei na hora, mas não contei para ninguém da família. Continuei morando no mesmo apartamento pequeno, continuei usando as mesmas roupas simples, continuei levando vida modesta. Quando perguntavam sobre meu trabalho, eu dizia que tinha conseguido um emprego administrativo na prefeitura. Nada demais. Papelada, computador, horário comercial. A verdade era bem diferente. Nos últimos 2 anos, coordenei a implementação de 4 programas estaduais. Escrevi 3 artigos acadêmicos que foram publicados em revistas internacionais. Palestrei em 6 estados brasileiros. Fui consultora para um projeto da Organização Pan-Americana de Saúde. Meu trabalho impactou diretamente a vida de milhares de famílias. E então veio o convite para a cerimônia. Honra ao Mérito Estadual. Categoria Políticas Sociais. Pelo trabalho desenvolvido nos últimos 5 anos em defesa dos direitos dos cuidadores familiares e das pessoas com deficiência. Pensei em não contar para ninguém. Ir sozinha, receber a honraria, voltar para casa. Mas algo dentro de mim insistiu que era hora de parar de me esconder. Era hora da minha família ver quem eu realmente era. 3 dias antes da cerimônia, liguei para Marlene. Expliquei que tinha sido convidada para um evento no Palácio dos Bandeirantes e gostaria que ela fosse. Ela riu. Palácio dos Bandeirantes? Rafaela, que história é essa? Você trabalha com papelada na prefeitura. Por que te convidariam para o palácio? Insisti. Disse que era importante para mim. Ela suspirou com aquele tom de quem está fazendo um favor enorme e concordou em ir. Também convidei minha prima Letícia, filha da Marlene, e meu primo Daniel, filho do irmão do meu pai. Os únicos parentes próximos que me restavam. 23 de novembro, amanheceu com céu limpo e sol forte. Acordei às 6 da manhã. Tomei banho. Vesti o único terno que tinha. Azul marinho com blusa branca. Sapatos de salto médio que comprei especialmente para a ocasião. Olhei meu reflexo no espelho e vi uma mulher que eu quase não reconhecia. Decidida. Firme. Pronta. Cheguei ao palácio às 9h15. A segurança conferiu meu nome na lista. Me entregou um crachá especial com fita vermelha e me direcionou ao salão nobre. O lugar era imponente. Teto alto, lustres de cristal, retratos de governadores antigos nas paredes. Cerca de 200 cadeiras dispostas em fileiras. Um palco decorado com a bandeira do estado e flores brancas. Marlene, Letícia e Daniel chegaram às 9h40. Minha tia usava um vestido floral chamativo e óculos escuros enormes. Letícia estava grudada no celular. Daniel parecia desconfortável com gravata. Rafaela, que lugar é esse? Marlene olhava ao redor com desconfiança. Por que estamos aqui? Que tipo de evento é esse? É uma cerimônia de reconhecimento, respondi calmamente. Vão homenagear algumas pessoas. Reconhecimento de quê? Ela insistiu. Você conhece alguém importante aqui? Antes que eu pudesse responder, uma assessora se aproximou. Senhorita Pereira, por favor, venha comigo. Os homenageados ficam na primeira fileira. Marlene me agarrou pelo braço. Homenageados? Rafaela, do que ela está falando? Depois eu explico, tia. Por favor, sentem ali. Apontei para cadeiras no meio do salão. A expressão no rosto dela era de confusão total, mas ela obedeceu. Segui a assessora até a primeira fileira, onde outros 7 homenageados já estavam sentados. Um médico que desenvolveu tratamento inovador para dengue. Uma professora que alfabetizou mais de 500 pessoas adultas em comunidades carentes. Um bombeiro que salvou 17 vidas em enchentes. Pessoas extraordinárias. E eu estava ali com eles. O salão encheu rapidamente.
jornalistas, fotógrafos, secretários estaduais, deputados, empresários. Às 10 horas em ponto, o governador entrou acompanhado de sua equipe. Todos se levantaram. Ele acenou, sorriu, caminhou até o palco. A cerimônia começou com o hino nacional. Depois, discursos. O governador falou sobre a importância de reconhecer cidadãos que fazem diferença, sobre como pequenas ações transformam sociedades, sobre orgulho paulista e compromisso com o bem público. Olhei para trás discretamente. Marlene estava sentada de braços cruzados, claramente entediada. Letícia continuava no celular. Daniel cochilava. Então começaram as homenagens individuais. Cada pessoa era chamada ao palco, recebia uma placa de bronze, ouvia um breve resumo do seu trabalho, tirava foto com o governador, o médico, a professora, o bombeiro, um por um. Até que chegou minha vez. Nossa próxima homenageada, anunciou o mestre de cerimônias, dedicou os últimos 6 anos a uma causa silenciosa, mas fundamental, a defesa dos direitos dos cuidadores familiares. Seu trabalho influenciou políticas públicas estaduais e nacionais. Seus artigos são referência acadêmica. Sua voz deu visibilidade a milhões de brasileiros invisíveis. Com vocês, Rafaela Pereira. Levantei e comecei a caminhar em direção ao palco. Foi quando ouvi. Que palhaçada é essa? A voz da Marlene ecoou pelo salão inteiro. 200 cabeças se viraram. Ela estava de pé, dedo apontado na minha direção, rosto vermelho de indignação. Essa menina é faxineira! Ela limpa banheiro! Que tipo de fraude é essa? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Senti o sangue subir para o meu rosto. Todas aquelas pessoas importantes me encarando. O governador parado no palco, microfone na mão, expressão chocada. Os outros homenageados olhando para mim com constrangimento. Marlene continuou, cada vez mais alta. Eu conheço essa menina desde que nasceu. Ela não terminou faculdade. Trabalha de faxineira. Mora num apartamentinho mixuruca. Quem ela pensa que é para estar aqui recebendo prêmio como se fosse alguém importante? Letícia tentou puxar a mãe de volta para a cadeira, mas Marlene se desvencilhou. Não, Letícia. Alguém precisa falar a verdade. Isso aqui é mentira. Ela é uma impostora. Minha mente travou. Anos de trabalho, de sacrifício, de silêncio, tudo desmoronando em questão de segundos. Senti vontade de correr, de desaparecer, de nunca mais olhar para ninguém ali. Mas então algo inesperado aconteceu. O governador desceu do palco. Não voltou para o microfone. Caminhou direto até onde Marlene estava, seguido por 3 seguranças. O salão inteiro observava em silêncio tenso. A senhora poderia repetir o que acabou de dizer? Sua voz era calma, mas carregava autoridade incontestável. Marlene, surpresa pela aproximação, gaguejou. Eu disse que essa menina é faxineira, que ela não deveria estar aqui recebendo prêmio nenhum, que isso é mentira. O governador olhou para ela por longos segundos. Depois se virou para os presentes e levantou a voz. Senhoras e senhores, lamento profundamente a interrupção, mas já que fomos confrontados com essa acusação pública, acho que todos merecem ouvir a verdade completa. Ele voltou ao palco, ajeitou o microfone e sua voz encheu o salão. Rafaela Pereira não é apenas uma homenageada hoje. Ela é uma das pessoas mais importantes no desenvolvimento das políticas sociais deste estado nos últimos 5 anos. O governador continuou, sua voz ecoando pelo salão nobre. Rafaela coordenou a implementação do Programa Estadual de Apoio aos Cuidadores Familiares, que atende hoje mais de 30 mil famílias paulistas. Escreveu o projeto de lei que criou o auxílio financeiro para cuidadores de baixa renda, aprovado pela Assembleia Legislativa no ano passado. É autora de 3 estudos acadêmicos sobre cuidados de longa duração publicados em revistas científicas internacionais. Marlene tinha ficado pálida. Letícia largou o celular. Daniel acordou completamente. Além disso, o governador pegou uma pasta que um assessor lhe entregou. Rafaela foi consultora do Ministério da Saúde no desenvolvimento das diretrizes nacionais de cuidados domiciliares.
Foi palestrante convidada no terceiro Congresso Latino-Americano de Políticas Sociais em Buenos Aires. Recebeu menção honrosa da Organização Pan-Americana de Saúde pelo artigo A Invisibilidade dos Cuidadores, que influenciou políticas públicas em 7 países da América Latina. Ele fechou a pasta e olhou diretamente para Marlene. Então sim, senhora. Rafaela Pereira trabalhou como faxineira. Trabalhou limpando escritórios durante a noite enquanto cuidava sozinha de seu pai doente durante o dia. E nessas poucas horas que sobravam entre um trabalho e outro, entre trocar fraldas e preparar comida, ela estudava, pesquisava e escrevia. Transformou sua dor em propósito. Sua experiência pessoal em políticas públicas que mudaram a vida de milhares de pessoas. O governador fez uma pausa, deixando o peso das palavras assentar no ar. Sabe o que isso faz dela? Não uma impostora, uma heroína, uma mulher extraordinária que merece todo o respeito e reconhecimento que este Estado pode oferecer. O salão explodiu em aplausos. 200 pessoas de pé, batendo palmas, algumas gritando apoio. Jornalistas fotografando, câmeras gravando. E eu, parada no meio do corredor, lágrimas escorrendo pelo rosto, incapaz de me mover. O governador desceu do palco novamente e veio até mim. Estendeu a mão. Venha, Rafaela. Vamos terminar o que começamos. Segurei sua mão e deixei que me guiasse até o palco. Minha visão estava embaçada pelas lágrimas, mas consegui ver Marlene ainda de pé, boca aberta, rosto mortificado. Letícia chorava. Daniel tinha a cabeça entre as mãos. No palco, recebi a placa de bronze. Peso sólido nas minhas mãos. Meu nome gravado em letras douradas. Honra ao mérito estadual. Rafaela Pereira, Políticas Sociais, 23 de novembro. O governador se inclinou e sussurrou no meu ouvido. Seu trabalho salvou minha família. Minha mãe tem Alzheimer. Meu pai é o cuidador principal. O programa que você criou deu dignidade e apoio para eles. Eu quem deveria estar te agradecendo. Não consegui responder. Apenas acenei, limpei as lágrimas e deixei os fotógrafos tirarem as fotos oficiais. Quando a cerimônia terminou, tentei sair rapidamente pela porta lateral. Não queria confronto. Não queria explicações. Queria apenas ir para casa e processar tudo o que tinha acontecido. Mas Marlene me encontrou no corredor. Estava sozinha. Letícia e Daniel tinham ido embora. Rafaela, eu não sabia. Sua voz estava quebrada, mãos tremendo. Por que você nunca contou? Por que deixou todo mundo pensar que que eu era só uma faxineira? Completei a frase para ela. Porque eu era uma faxineira, tia Marlene. E não tem nada de errado nisso. O problema nunca foi o meu trabalho. O problema sempre foi o seu julgamento. Ela tentou tocar meu braço, mas recuei. Você me olhava como se eu fosse um fracasso. Como se cuidar do meu pai fosse desperdício de vida. Como se trabalhar honestamente para pagar contas fosse motivo de vergonha. Então decidi que você não merecia saber quem eu realmente era. Mas eu sou sua tia, sua família. Família não humilha, respondi, minha voz firme apesar das lágrimas. Família não julga. Família não grita no meio de uma cerimônia oficial que você é impostora. Você fez isso, tia Marlene. Na frente de 200 pessoas. Na frente do governador. Na frente de jornalistas. Você tentou me destruir porque não conseguia aceitar que eu fosse mais do que você imaginava. Eu peço desculpas. Ela estava chorando agora. Por favor, Rafaela, me perdoa. Respirei fundo. Eu vou pensar no seu pedido de desculpas. Mas agora preciso que você vá embora. Tenho entrevistas para dar, pessoas para agradecer, um trabalho para continuar. Diferente do que você pensava, eu tenho uma vida importante. E não preciso da sua aprovação para vivê-la. Marlene saiu sem dizer mais nada. Seus passos ecoaram pelo corredor vazio até desaparecerem completamente. Voltei ao salão nobre. Várias pessoas me esperavam. Jornalistas queriam entrevistas. Outros homenageados queriam me parabenizar. O secretário de Desenvolvimento Social me convidou para um projeto novo. Uma deputada estadual perguntou se eu teria interesse em assessorá-la. Passei as próximas 3 horas conversando, explicando meu trabalho,
compartilhando histórias. E pela primeira vez em anos, não escondi nada. Falei sobre meu pai, sobre as noites limpando escritórios, sobre os dias difíceis, sobre a solidão, sobre a luta. Falei com orgulho, com honestidade, com a cabeça erguida. Quando finalmente saí do palácio, já eram 5 da tarde. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. Peguei o metrô para casa, ainda usando meu terno azul marinho, a placa de bronze pesada dentro da bolsa. No vagão lotado, uma mulher idosa me cedeu lugar. Moça, você está com cara de cansada. Senta aqui. Agradeci e sentei. A placa bateu na minha perna. Peguei ela, passei os dedos pelas letras gravadas. Meu nome, meu trabalho, meu reconhecimento. Pensei em tudo que tinha passado para chegar até ali. As noites sem dormir, os dias exaustos, as humilhações silenciosas, o peso de carregar meu pai para o banheiro, o cheiro de desinfetante nas minhas mãos, as lágrimas no ônibus vazio da madrugada, o medo constante de não ser suficiente. Mas também pensei nas famílias que foram ajudadas pelos programas que criei, nos cuidadores que agora recebiam apoio financeiro, nas pessoas com deficiência que tinham mais dignidade, nas políticas públicas que levariam meu trabalho adiante mesmo depois que eu não estivesse mais lá. Valia a pena. Cada segundo de dor, cada momento de dúvida, cada lágrima derramada. Valia a pena. Cheguei em casa às 7 da noite. Meu apartamento pequeno, meus móveis simples, minha vida modesta. Mas agora, olhava tudo com olhos diferentes. Não era pouco. Era suficiente. Era meu. Coloquei a placa em cima da escrivaninha, ao lado da foto do meu pai. Ele estava sorrindo naquela foto, um dos últimos momentos bons antes do derrame. Toquei o vidro da moldura. Consegui, pai. Fiz valer a pena. E ali, sozinha no meu apartamento pequeno, com minha placa de bronze e minhas memórias, entendi algo fundamental. Nunca precisei que minha família reconhecesse meu valor. Nunca precisei de aprovação externa para validar minha jornada. O reconhecimento que importava era o meu próprio, e o impacto real que meu trabalho tinha na vida de outras pessoas. Marlene nunca mais me procurou. Letícia me mandou mensagem pedindo desculpas e dizendo que tinha orgulho de mim. Daniel apareceu 2 semanas depois com flores, dizendo que sempre soube que eu era especial. Mas a verdade é que eles não sabiam. Ninguém sabia. E está tudo bem, porque eu sei. E isso é suficiente. Hoje, 3 anos depois daquela cerimônia, continuo trabalhando com políticas públicas. Coordeno uma equipe de 15 pessoas. Meu trabalho influencia decisões em nível nacional. Viajo pelo país dando palestras, escrevo artigos que são lidos por milhares. E sempre que alguém me pergunta como cheguei até aqui, respondo a mesma coisa: trabalhando, estudando, acreditando, mesmo quando ninguém mais acreditava. Especialmente quando ninguém mais acreditava. Porque no final, ninguém pode tirar de você aquilo que você conquistou com as próprias mãos. Ninguém pode apagar o impacto que você causou. Ninguém pode reescrever sua história. Eu era faxineira. Sou especialista em políticas públicas. Ambas as coisas são verdade. Ambas as coisas fazem parte de quem eu sou. E aprendi que não existe trabalho pequeno quando é feito com dignidade. Não existe sonho impossível quando você está disposta a lutar por ele. Não existe julgamento externo que possa diminuir seu valor quando você conhece sua própria força. Meu nome é Rafaela Pereira. Tenho 28 anos. E aprendi que, às vezes, a melhor vingança não é provar nada para ninguém. É simplesmente ser tão extraordinária que mesmo quem te julgou não consegue negar a verdade.